A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens desse quarto trimestre. Hoje nós vamos aprender a respeito do problema do mal. E vamos interpretar isso à luz da palavra de Deus e como nós entendemos a partir dos aspectos da teologia. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento no YouTube. Você pode me acompanhar também pelo Spotify. Fica à vontade, deixa teu comentário, que Deus abençoe você de uma forma poderosa. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal, onde você pode navegar e ficar à vontade. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar o teu material, eu tenho um recurso que pode te ajudar, que é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que a gente sempre prepara, a gente sempre rascunha para poder te ajudar. Você também vai encontrar os slides da própria lição e isso podem te ajudar a dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A nossa assinatura é uma proposta trimestral, tá na descrição do vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe você. Então vamos que vamos. Vamos para o nosso momento de leitura bíblica, entendendo a proposta da aula de hoje, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre estamos trabalhando o texto A Prova da Vossa Fé, Vencendo a Incredulidade para uma Vida Bem-Sucedida. Esse material é escrito pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Tema da aula de hoje, a fé para crer que Deus não criou o mal. Nós vamos aprender um pouco a respeito do problema do mal. Essa lição que vai cair no dia 19 de novembro e que Deus edifique você. Para você iniciar bem a tua aula, inicie por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal que se localiza no Salmo 100, versículo 5. Depois você pode apresentar em sala de aula o resumo da lição junto aos teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe vai se localizar em Salmos 34, versículos agora 12 ao 22. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas, tá? Pelo YouTube. Toda terça-feira você encontra as lições das classes dos jovens. E terça-feira você tem um especial. A partir das 6 da manhã no Spotify a gente já libera as lições dos jovens. Às 17 horas, através da Rádio Brasil FM 107.7, nós também publicamos essa aula para a tua edificação, para que você possa nos escutar através do rádio e através do YouTube a partir das 18 horas, todos os dias de segunda a sexta-feira, onde você pode ser abençoado através da palavra de Deus em nome de Jesus. Na lição de número 8, nós vamos apresentar a nossa cosmovisão cristã a respeito do problema do mal. O seu Champlin, comentando a respeito do problema do mal, ele destaca uma definição teológica a respeito desse aspecto, demonstrando que o problema do mal ele existe, pois há a maldade no mundo e, ao mesmo tempo, também existe um Deus que é bom, amoroso e fiel para com os seus servos. Na filosofia e a religião já tentaram explicar a respeito do problema do mal, ou seja, hoje nós vamos trabalhar um assunto muito complexo e eu preciso que você, como aluno, como professor da Escola Bíblica Dominical, tenha muita atenção a respeito desses aspectos que vamos estar passando para você, porque nós vamos tentar conciliar alguns argumentos para que você então tenha a sabedoria de Deus e possa transmitir isso de forma clara também para com os teus alunos. O problema do mal ele existe e esse problema está presente hoje também. O argumento do problema do mal mostra, então, essa coexistência entre a maldade, ou seja, o mal relacionado pelo pecado, e também a existência do próprio Deus eterno, amoroso e bondoso. Algumas linhas de pensamento descrevem que não pode se existir, então, o mal
com um Deus poderoso, amoroso e bondoso. Daí então surge essa argumentação do problema do mal. Muitas tentativas tentam explicar então essa teodiceia. Teodiceia é a palavra que se dá para esse problema. A palavra theos, que já vem do grego, que traz essa ideia de Deus, e dike, que traz essa ideia de justiça. Na teodiceia, nós vamos aprender a respeito desse argumento que estamos tentando trabalhar com você, trazendo essa reconciliação do entendimento do problema do mal, que é a existência de um Deus bondoso, amoroso, fiel, que conhece o passado, presente e futuro, que tem o poder de realizar todas as coisas e, ao mesmo tempo, no mundo existe o mal que leva as pessoas, então, ao sofrimento. Nesse entendimento também, de forma mais ampla, nós vamos tentar compreender, tanto pelo campo da teologia, como também pelo campo da filosofia, como esse problema do mal pode ser trabalhado também em um contexto teológico, tentando apresentar isso para você nesta lição. Champlin também destaca que existem diversas ideias que tentam explicar o problema do mal e pontos de vista também diferentes de pessoas cristãs, ou seja, pensadores cristãos já tentaram explicar o problema do mal, que é um problema muito difícil de explicação. E é interessante você pensar que existem diversas correntes interpretativas sobre o problema do mal. Eu listei aqui para você pelo menos 3. A primeira corrente que você pode já tomar como nota para poder apresentar para os teus alunos é que alguns cristãos acreditam e aceitam a realidade do mal, mas limitam o poder de Deus. Observe isso, estou descrevendo para você. A primeira corrente acredita que existe o mal e essa realidade ela é verdadeira, porém essa realidade também limita o poder de Deus, apesar de manterem também a bondade de Deus nesse aspecto. Essa linha de pensamento acredita que a esperança e o bem triunfará no fim contra o mal. Essa linha de pensamento também defende que Deus é proveniente e ele também, sim, triunfará contra o mal no final, de forma inteligente, de forma poderosa e com seu poder. Observe que essa linha de pensamento limita o poder de Deus e é defendida também por alguns cristãos. O segundo aspecto que eu quero listar para você dessa interpretação a respeito do problema do mal, também pensada por pensadores cristãos, é a tentativa de unir, então, a teologia com a filosofia. Podemos citar, então, o exemplo de Tomás de Aquino e você pode também tomar o exemplo de Agostinho de Hipona, que foram grandes pensadores que tentaram argumentar a respeito do problema do mal, afirmando uma apresentação para solucionar, então, o problema do mal, descrevendo exatamente que a existência do mal ela não pode ser real diante de um Deus todo-poderoso e criador de todas as coisas. E o mal não pode ser visto como uma divindade, de acordo com Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. O mal não existia no próprio homem, a partir dessa perspectiva, mas o mal ele foi trazido de fora por influência do pecado, e esse pecado, então, passa a trazer um impacto sobre a humanidade, e esse pecado agora gera o mal. Essa é uma interpretação a partir da visão filosófica e teológica defendida, então, por Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. A terceira maneira como nós podemos interpretar a respeito do problema do mal é que alguns cristãos têm tentado procurar soluções parciais, negando então a realidade da presciência de Deus e, assim sendo, tentando demonstrar essa entrada do pecado do mundo e descrevendo que esse pecado entrou sem que Deus soubesse que esse pecado haveria entrado e, ao mesmo tempo, esse pecado tem influenciado o mal a partir da escolha humana. Essa também é uma linha de pensamento a respeito do problema do mal. Portanto, nós vamos tentar observar essa perspectiva que tem diversas latentes, diversas divergentes aqui sobre o problema do mal de uma forma mais coerente possível para poder passar para você, para que você então possa levar isso adiante para os teus alunos,
nós vamos tentar trabalhar exatamente a respeito da nossa perspectiva à luz da fé cristã, descrevendo que Deus não criou o mal, que Deus ele é bom e tudo que ele fez permanece de forma gloriosa para a honra do seu nome. Deus é também onipotente, onisciente e onipresente. Ele criou todas as realidades de forma boa. Você pode ler o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 31. E ele, como criador dos céus e da terra, deu-nos então a oportunidade de conhecer a sua presença a partir da sua revelação. E é claro que eu espero muito poder te ajudar hoje em sala de aula. Se eu estou ajudando você a partir da aula de hoje, por gentileza, me ajude também. Deixa aqui teu comentário nesse vídeo, coloca aí de onde você está me assistindo. Eu fico tão feliz quando vocês participam nessa ministração. Colocam aí de onde vocês estão me assistindo, onde esse vídeo está alcançando você no Brasil, o nome da tua igreja, o nome da tua cidade, qual o nome do teu pastor. Que Deus abençoe você e gratidão a você que sempre faz isso e sempre está aqui conosco, trabalhando, estudando também a palavra de Deus. Em primeiro lugar, como primeiro ponto da nossa lição, nós vamos estudar então sobre o seguinte argumento: o mal moral e o mal físico, e que Deus confirme a palavra no teu coração. Já deu para perceber que na aula de hoje nós estamos trabalhando sobre um problema que é difícil de argumentar, que é o problema do mal. Já encontramos, como citei para você, 3 linhas de pensamento cristãs a respeito do problema do mal. E nós precisamos tentar entender isso e trazer a melhor argumentação para com os nossos alunos. Também existem linhas de pensamento filosóficas a respeito desse tema que estamos desenvolvendo com você. Você que está me assistindo, me ouvindo, tanto pela Rádio Brasil ou pelo Spotify. E eu espero muito que Deus te dê sabedoria ao argumentar esse assunto. Leia uma passagem bíblica junto aos teus alunos que está no texto de Isaías, capítulo 45, versículo 7. E avance então para o primeiro subtópico da aula de hoje. No primeiro subtópico nós vamos trabalhar a respeito do problema do mal de acordo com a Bíblia. Como é que a Bíblia argumenta esse assunto? Vamos tentar entender isso com você à luz da palavra. Conforme o pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da lição, na própria lição ele descreve que tanto o mal físico como o mal moral, que é por influência do pecado, ambos os dois, tem a sua influência, ou seu nascedouro, à luz da Bíblia, a partir da queda da humanidade do estado da perfeição. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, entendemos que o mal ele surge a partir da queda. O mal entrou no mundo, literalmente, a partir dessa influência maligna, ou influência de Satanás, a partir da tentação. Deus não criou o mal, mas Deus criou todas as coisas. Deus criou exatamente os seres espiritualmente bons, tanto os homens como os anjos. E à luz da palavra, nós temos esse entendimento também a partir da própria teologia, que Deus criou todas as coisas para a sua glória. E é interessante nós observarmos essa interpretação também. Se nós lermos o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 31, nós temos ali a afirmação que depois da criação, tudo que Deus fez é bom e tudo foi feito para a glória de Deus. Nós vamos entender isso a partir dessa compreensão teológica também. O mal ele entra no mundo de forma moral pelo primeiro ato cometido pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Ele que deseja estar acima de Deus. Ele que age de forma com o mal moral. E nessa perspectiva bíblica, nós também entendemos que ele passa agora de forma terrível a influenciar as pessoas ao pecado. Foi ele que influenciou o primeiro casal a partir da queda do pecado a desobedecer a Deus. Então aqui nós já encontramos a influência do mal, o nascedouro. O inimigo das nossas almas que escolheu, a partir do livre-arbítrio, desobedecer a Deus e, ao mesmo tempo, escolheu levar a humanidade também ao pecado, a partir da sua influência, da sua enganação e da sua tentação.
É tão interessante nós observarmos essa perspectiva, porque o mal moral acaba afetando o homem nas suas escolhas, nas suas perspectivas, nas suas interpretações, no seu relacionamento entre ele e Deus. O mal moral separa o homem de Deus. Ou seja, o pecado, que é visto como mal, separa as pessoas da presença de Deus. O pecado nos leva à nossa pior versão de nós mesmos. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, para as Escrituras, nós entendemos que o medo, que a violência, que a perseguição, que todas as coisas que têm a influência levada pelo pecado, têm essa influência a partir da ação do inimigo das nossas almas, que leva as pessoas então à escolha do mal moral. Então nós somos afetados pelo pecado que traz essa influência do mal moral a partir da perspectiva bíblica. Então, quando você estuda sobre essa perspectiva, você vai perceber que o próprio Agostinho de Hipona também descrevia que o homem é um ser social e ele age de forma clara a partir da sua influência em Deus e também age de forma negativa a partir dos seus vícios, ou seja, dos seus acessos que foram trazidos a ele pela própria consequência do pecado que o inimigo das nossas almas influencia no coração humano. Então aqui nós temos já uma perspectiva bíblica sobre o nascedouro do mal moral. É importante você observar isso e que Deus em Cristo também te capacite nessa interpretação junto com os teus alunos. Já avançando, vamos então para o segundo subtópico. No segundo subtópico, nós vamos olhar agora a respeito do problema do mal, tanto o mal moral como o mal físico, de acordo com a filosofia. Espera o que a filosofia traça a respeito do problema do mal? E nós vamos tentar entender isso com você de forma muito prática para que você também passe isso adiante. Conforme o pastor Eduardo Leandro Alves, o autor da lição, ele traz outra perspectiva bem interessante a partir dos filósofos da época escolástica. Você vai perceber de forma muito especial que ele descreve que o bem designa então o ser de Deus, e o ser de Deus ele já existe de forma absoluta, e o bem de Deus também existe de forma absoluta. O mal, por sua vez, de acordo com o pastor Eduardo, ele designa então o sentido geral de tudo aquilo que é negativo, nocivo também ao ser humano. Nós já observamos o mal de forma moral, que ele vem por influência do inimigo das nossas almas com a entrada do pecado a partir da queda. Champlin aponta, de acordo com o filósofo Epicuro, ele descreve a respeito do problema do mal, afirmando o seguinte: ou Deus deseja remover o mal desse mundo, mas não pode fazê-lo, ou ele pode fazê-lo, mas não deseja fazer. Nessa perspectiva também, ele descreve a respeito da vontade de Deus e a capacidade que Deus tem de fazer da remoção do mal, da remoção do sofrimento, da remoção então de todos esses aspectos que atingem a humanidade, mas ele também descreve que Deus também pode não querer fazer. Em duas interpretações aqui, você percebe ele afirmando que Deus ele pode fazer ou Deus não tem capacidade de fazer. Na perspectiva filosófica também, nós vamos entender a respeito da natureza do próprio Deus sobre esse aspecto do problema do mal. Nós entendemos à luz da visão cristã, da nossa cosmovisão cristã, que Deus é soberano e ele tem todo o poder na palma das suas mãos. O mal, ele existe, mas ele existe exatamente com um propósito. E ele vem não por influência do próprio desejo de Deus de criar o mal, mas Deus utiliza o mal para poder então nos aproximar da sua presença. Isso aqui não exclui a soberania de Deus. E nós vamos entender isso de forma muito prática quando nós observarmos o plano da salvação a respeito do próprio nascimento de Jesus, dos sofrimentos de Jesus. O próprio Jesus enfrentou os sofrimentos, enfrentou o problema do mal, e é interessante você observar que ele também enfrentou essas dificuldades apontando um caminho que nos leva a Deus, que é Ele mesmo. À luz das Escrituras também nós podemos entender
que Deus é aquele que proporciona, a partir da perspectiva do problema do mal, a oportunidade para as pessoas terem um relacionamento com Ele. A partir dos sofrimentos, nós entendemos agora uma nova realidade de termos um relacionamento com Deus. Você pode ler o texto de Jó, que você vai perceber que Deus não explica o problema do mal para Jó, mas Jó entende que a partir dos seus sofrimentos, ele agora passa a ter um novo relacionamento com Deus. Ele mesmo afirma, olha, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço perfeitamente, pessoalmente. Eu tenho um relacionamento agora com Ele e agora eu passo a entender a sua grandeza. Nessa perspectiva, nós entendemos também, à luz da palavra, que Deus ele passa agora a demonstrar o seu querer no nosso coração a partir desse problema que existe. Em terceiro lugar, já avançando para o terceiro subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, nós vamos trabalhar isso agora a partir do seguinte argumento. Nós vamos entender o problema do mal de acordo com a ética secular e também a ética cristã. Como nós podemos desenvolver isso e argumentar também junto aos nossos alunos, e eu espero que você seja edificado e edificada em Jesus. Conforme o pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da própria lição, ele descreve à luz de Romanos capítulo 12, versículo 1, na própria lição, que a corrupção moral tem causado então terríveis consequências para a sociedade. Aqui nós encontramos então a influência do mal, trazendo então perspectivas negativas para o homem. J.P. Moreland e William Lane Crank, em seu texto Filosofia e Cosmovisão Cristã, eles abordam então o problema do mal a partir de um resumo sobre a questão que envolve então a realidade de um Deus existente, onipotente, bondoso em todos os aspectos e que lhe é possível também permitir tanta dor e sofrimento no mundo. Nesse aspecto você vai perceber que a quantidade da miséria que existe no mundo também é uma realidade incalculável. E aí vem a respeito desse aspecto do mal. Por outro lado também, existem males resultantes da própria desumanidade do homem. Existe o mal causado pela questão da consequência do pecado, o mal que é causado pelo próprio homem na sua desumanidade, de não respeitar o outro. E você vai perceber que existem então aspectos a respeito desse entendimento. O mal moral, ele é suficiente ruim. E o mal moral traz, então, aspectos que distorcem a compreensão do homem a respeito do próprio Deus. No mal moral, você vai perceber de forma muito clara que existem situações que são causadas por influência do pecado. Existem tragédias que acontecem no nosso mundo por causa que o pecado afetou a própria natureza, tais como sofrimentos trazidos a respeito de desastres como inundações, terremotos, furacões, enchentes, você percebe isso em algumas cidades do próprio Brasil, tipos de doenças, nós passamos agora pela própria pandemia, ainda estamos vivendo ainda esses aspectos do resultado dessa influência tão terrível, a varíola, a poliomielite, o câncer, a leucemia, problemas congênitos, disfunção muscular, paralisia. Nós vamos encontrar diversos acidentes também que as pessoas podem enfrentar e nós vamos entender que todos esses aspectos estão relacionados a questões do mal moral. A própria natureza geme e sofre por influência da consequência do pecado. Aqui nós encontramos um mal moral que por si só já é terrível. E a própria natureza gera respostas a respeito disso. Então nós já sofremos por causa dessa influência do mal moral. Só que além do mal moral, existe o mal natural, que está misturado com o mal do homem, ou seja, com o mal humano. Por exemplo, milhões de pessoas que estão na África sofrendo por falta de alimentação e não são ali saciadas por pessoas que têm condições de ajudá-las, estão também sofrendo o mal natural por influência humana, por influência da desumanidade.
Existem outros aspectos que nós estamos enfrentando nos nossos dias, como a guerra entre Israel e o Hamas, a guerra entre a Ucrânia e a própria Rússia. Você vai perceber à luz das escrituras também que isso também é uma influência do mal natural, ou seja, desse mal que é causado pelo próprio homem em não poder saciar o outro com seus sofrimentos. Existem também muitas pessoas que agem de forma corrupta em seus governos, que tentam agora oprimir a população e oprimir aqueles que se levantam contra espécies de governos que são governos ditatoriais, e esses governos ditatoriais entram em ação contra esses tipos de ações de pessoas que se levantam contra esse aspecto do mal natural sendo utilizado pelos homens que estão à frente desses governos e se levantam então para silenciar essas pessoas, silenciar a respeito da perseguição tanto política como militar e ao mesmo tempo também silenciar com a própria alimentação. Então você vai perceber que o mal ele tem aí aspectos muito antigos, tanto aspectos que são de origem desde a criação da humanidade a partir da queda, tá? Então você percebe o mal moral, que é por influência do pecado, que vem de forma externa, que influencia o homem. Existe agora o mal natural, que passa agora a ser gerado no coração do homem a partir da sua desumanidade. E tanto esse mal como o outro trazem então consequências terríveis para os homens e se levanta também uma questão: por que Deus é poderoso, ele é autossuficiente e ele não remove o mal do mundo, não remove então o sofrimento? O mal ele traz aí diversas situações terríveis que trazem reflexões a respeito desses aspectos que distanciam as pessoas de Deus. O problema do mal ele precisa ser entendido de forma muito prática por você, como aluno da Escola Bíblica Dominical, entendendo que ele é por influência do pecado. E entendendo agora que com esse problema do mal existente, presente em nosso tempo, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Não estamos livres do sofrimento, das lutas, das dificuldades, do mal moral, do mal natural, mas nos resgatamos, ou seja, nos livramos do mal quando nós temos um encontro a partir da graça poderosa de Jesus. Quando nós somos alcançados por essa graça. E sendo alcançados por essa graça, nós, mesmo enfrentando o problema do mal, temos agora uma esperança na nova Canaã celeste, que está com Deus de forma perfeita, com o corpo transformado, a partir desse aspecto da nossa teologia cristã. Já avançando, espero estar ajudando você que está me ouvindo, me assistindo também, que Deus edifique você. Se você pode, envie essa aula, essa lição, para mais alguém ser edificado em nome de Jesus. Estamos transmitindo pelo meu canal no YouTube, Pastor Jean Anderson Nascimento, pela Rádio Brasil FM 107.7, pelo Spotify. Fica à vontade para poder nos alcançar e também estudar conosco a palavra de Deus. O segundo ponto vai trazer agora sobre outro aspecto que é muito interessante. Nós vamos estudar sobre Deus e o mal e vamos tentar entender isso à luz da palavra. No segundo ponto da lição, nós vamos olhar agora de forma muito clara como Deus pode agir diante desse problema do mal. Se Deus ele é fiel e todo-poderoso, por que o mal existe? Vamos tentar entender isso com você e qual é o propósito, então, dessa revelação cristã sobre esse aspecto que vamos entender à luz da palavra em nome do Senhor Jesus. Leia uma passagem bíblica que está em Gênesis capítulo 6, versículo 5 com os teus alunos. Vale a pena você fazer essa leitura. E vamos agora para o primeiro subtópico que destaca sobre o seguinte argumento. Deus é mau? É uma pergunta que é levantada pelo autor da lição. Neste primeiro subtópico, o pastor Eduardo Leandro Alves aponta de forma muito clara, à luz da nossa interpretação teológica pentecostal, que Deus ele é bom, ele é santo, ele é justo, tem todo o poder e não criou o mal. Guarda isso, tá? Deus ele não criou o mal. De acordo com Moreland e William Crank, eles fazem questão de descrever no seu texto Filosofia e Cosmovisão Cristã
a respeito dessa abordagem que o mal então fracassa diante da própria interpretação do próprio teísmo que nós defendemos, tá? E na nossa interpretação, nós vamos entender que nos últimos anos, muitos filósofos se voltaram para a abordagem dessa questão sobre o problema do mal e a existência de Deus. E é interessante que a existência de Deus, ela não é aquela existência que cria o mal. O mal surge, então, a partir do aspecto da queda, do pecado, da influência do próprio inimigo das nossas almas. E de forma muito especial, nós vamos entender a partir dessa interpretação que a maioria dos teístas, eles abordam esse tipo de pensamento. Existem teístas também, ou pessoas cristãs, que vão entender isso de forma diferente, como eu já descrevi para você. Que existe um Deus onipotente e bondoso e existe também essa compreensão do mal desnecessário. Esse mal desnecessário ele vem por influência do pecado. O que faz isso, então, um grande problema externo. Na compreensão cristã, nós entendemos que o problema do mal vem de fora pelo inimigo das nossas almas. E também entendemos que o cristão comprometido com Deus entende que Deus ele é bom, ele é poderoso, ele é fiel e ele é opositor à existência do mal. Porém, o mal existe e agora com a existência do mal, Deus então ele age de forma muito prática e especial apresentando o plano da salvação. Um detalhe que eu quero destacar para você e para que você, então, possa entender de forma muito especial. O plano da salvação e da criação andam juntos. Antes da criação do mundo, Deus estabeleceu a salvação em Jesus. Em sua onipotência e onisciência, Deus já sabia a respeito do problema do mal. E é interessante você entender, à luz da palavra e também nessa compreensão que estamos defendendo com você, que ele já havia estabelecido também a salvação, o escape, a partir da pessoa do próprio Jesus. Entendemos de forma muito prática também que Deus ele existe e o mal desnecessário, em algumas visões, não existem. O mal desnecessário, ele existe na nossa compreensão que estamos abordando com vocês. E Deus ele existe de forma muito fiel para poder estabelecer exatamente esse plano poderoso da salvação por intermédio de Jesus. Portanto, o problema do mal permite, então, uma proposta e uma resposta racional definitiva. No entanto, é dever do cristão refletir, então, a respeito desse aspecto, entendendo o caminho da salvação em Cristo. Diante dessa realidade do mal, nós podemos confiar na bondade de Deus e testemunhar a respeito das Escrituras por intermédio da nossa reconciliação com Deus em Cristo. Isso é tão importante entender que Deus ele assumiu, a partir de Cristo, a forma humana, enfrentou o mal, enfrentou os sofrimentos, enfrentou as dificuldades e, ao mesmo tempo, para que nós não fôssemos aniquilados pelo mal, através da morte de Cristo no Calvário, nós fomos resgatados e de forma clara agora nós entendemos que Deus não cria o mal, mas ele estabelece a bondade através do plano da salvação em Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender agora que Deus ele é um ser em equilíbrio. Nós vamos levantar essa questão apontada pelo próprio pastor Eduardo Leandro Alves. Neste segundo subtópico, o autor da lição aponta que Deus é perfeitamente bom e ele não é um conjunto de forças opostas, mas ele é justo. Essa é a ideia de Deus e o mal lutando um contra os outros, não é a ideia que nós defendemos a partir da nossa teologia cristã. Ele é justo, ele é fiel e em sua soberania ele estabelece o plano da salvação em Cristo. Deus é soberano, ele é onipotente e de forma muito clara também ele é onisciente. Significa então que toda a criação foi apresentada e criada de forma perfeita e ele está com todo o poder e continua com todo o poder de forma absoluta, mesmo sobre o mal. Então, o nosso Deus
todo-poderoso, criador de todas as coisas, é um Deus que é fiel e tem todo o controle sobre todas as situações. Ele não é pego de surpresa. Lembre-se que ele não foi aquele que criou os sofrimentos, não foi aquele que criou o mal. Mas é interessante você observar que Deus, ele mesmo diante desses sofrimentos que nós enfrentamos, ele está conosco, ele nos fortalece, ele permanece com você. Mesmo diante das lutas e provas que você enfrenta, o teu aluno enfrenta, ele pode entender que a Bíblia faz questão de responsabilizar o mal a partir da própria queda do inimigo das nossas almas, a queda da humanidade. Por influência do inimigo, nós somos agora afetados pelo mal, somos afetados tanto pelo mal moral, pelo mal físico, mas Cristo agora e o Deus Todo-Poderoso estabelecem a salvação antes mesmo disso acontecer. Efésios 1:4, nós somos alcançados por Cristo. E você vai perceber de forma muito especial, à luz da palavra também, que a Bíblia ela não vai explicar explicitamente a origem do mal. Você não vai ver isso de forma muito clara sobre essa criação da origem do mal. Nós entendemos a partir das interpretações que estamos trazendo para você sobre a origem do mal. Mas a Bíblia faz questão de descrever que na consumação da história da redenção, Deus removerá, purificará o universo e também fará nova todas as coisas, removendo o mal de todo mundo. Observe o texto de Apocalipse capítulo 21, que você vai ter uma afirmação lá também, dentro da palavra, que o mal vai acabar a partir do novo céu e da nova terra. A Bíblia também faz questão de dizer que Deus ele não criou o mal, mas a Bíblia diz que Deus em breve colocará um fim definitivo sobre todo o mal a partir da sua justiça. E esse fim do mal significa de forma muito clara essa justiça de Deus, esse poder de Deus e também o aspecto da obra da salvação. O mal terá um fim, e esse mal terá um fim pela justiça de Deus. E esse mal já se iniciou finalizando a partir da salvação em Cristo. Então, quando você tem um relacionamento com Jesus, você então se livra desse grande problema, que é um problema que te conduz para longe de Deus, convive com ele a partir do mal natural, mal moral, mas entende agora que você é nova criatura em Cristo e tem uma esperança que um dia esse mal acabará, será removido no novo céu e na nova terra. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, que descreve que Deus ele não criou o mal moral. O pastor Eduardo Leandro Alves também descreve que Deus não criou o mal no sentido moral, como nós já descrevemos para vocês aqui. Uma passagem bíblica que você vai precisar explicar em sala de aula está então em Isaías 45, versículo 7, que diz o seguinte: Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. É importante você observar isso aqui. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Como é que a gente pode interpretar esse texto, já que um dos teus alunos podem também apresentar essa argumentação dentro de sala de aulas? De forma muito clara, nós entendemos então que Deus não cria o mal moral, tá? Esse mal que é por influência do pecado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você vai perceber que o profeta Isaías utiliza essa argumentação para demonstrar a respeito da justiça de Deus em relação ao pecado, tá? Então, essa palavra mal aqui é relacionada à ideia de um Deus que é justo. No Novo Testamento também nós vamos entender especialmente que todo aquele que crê em Cristo permanece, então, nesse caminho, permanece em paz. Você vai perceber lá em João 14, versículos 10 ao 11. Mas quando nós olhamos para um versículo de Isaías 45, você vai perceber lá no versículo 7, lá em Isaías 45, versículo 7, você percebe que essa ideia de criar o bem e o mal, ou seja, a paz e o mal, demonstra então nesse termo o equilíbrio de Deus, apontando então para a justiça.
Essa ideia não é aquela ideia de yin e yang, tá? Mas é uma ideia de descrever de forma muito especial que o Deus verdadeiro, ele age de forma justa e fiel contra o pecado, contra o pecado. Não é aquele pensamento que Deus está lutando contra o mal. Observe isso. Deus, ele é soberano, Senhor dos senhores. O próprio versículo traz essa interpretação. Ainda existem pessoas que olham para esse conceito da soberania de Deus e descrevem então o livre-arbítrio humano. Então esse versículo traz essa ideia da justiça de Deus em relação às pessoas que agem em pecado e se afastam da presença de Deus e se afastam através do caminho da corrupção. Você vai ler à luz das Escrituras também que aqueles que se aproximam de Deus, ou seja, retornam para Deus por intermédio do arrependimento, têm então uma esperança. Atos capítulo 17, versículo 30, vai descrever isso. Você percebe também que Jesus, ele provou a morte, o próprio texto faz questão de dizer, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 9, e ele apresenta de forma muito clara, a partir da sua ressurreição, a grande comissão para os discípulos de anunciar as boas novas da salvação no mundo. O que Deus fez então nessa perspectiva? Já que no Novo Testamento ele aponta para essa visão do amor, do resgate, no Antigo Testamento, em Isaías 45:7, ele diz que cria o bem, cria a paz e cria o mal. Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode trabalhar essa visão tanto do Antigo como do Novo Testamento? Em Isaías, a palavra mal, ela se origina em alguns sentidos, como, por exemplo, a ideia de calamidade e punição, ou seja, punição ao pecado, punição, então, de forma justa contra as ações pecaminosas. Quando você olha para o texto, em Isaías 45:1, Deus, então, em profecia, através da vida do profeta Isaías, profetiza a chegada de Ciro. O que Deus está falando? Deus está falando a respeito do período em que Judá e Israel passaria então pelo cativeiro babilônico. Depois desse período, Deus libertaria o povo por intermédio de Ciro. E naquela passagem do versículo 7, Deus está usando Isaías para descrever: eu crio a paz, mas também crio o mal, que no caso aqui é a justiça de Deus em punição à relação ao pecado cometido por Israel. Nesse sentido também, nós vamos entender, a partir da interpretação daquele texto, que Deus, ele age punindo o pecado, punindo o mal. Então, nessa perspectiva da palavra mal aqui, é de justiça de Deus mesmo, de Deus agindo em punição ao pecado. Foi o que aconteceu com Israel. Então, você pode explicar isso para os teus alunos. Mas no sentido do mal moral, do mal que é pecado, que leva o homem agora ao afastamento da presença de Deus, Deus não criou o homem nessa perspectiva e depois ele não criou o pecado. Mas Deus criou o homem de forma justa, fiel, perfeita e teve um relacionamento de forma profunda com o homem e ao mesmo tempo Deus estabeleceu a salvação em Jesus. Espero ter ajudado você nessa interpretação. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos entender a respeito do seguinte argumento: o cristão e o sofrimento. Chegamos no terceiro e último ponto da lição, já quase finalizando a nossa ministração de hoje junto com você. Nesse terceiro ponto, nós vamos analisar a respeito da existência também dos sofrimentos que são causados pelo mal. Os sofrimentos estão presentes hoje em dia. E nós também sofremos, passamos por dificuldades, por lutas, mas precisamos ter a nossa esperança em Jesus. Essa é uma palavra pastoral da própria igreja. Vamos então ler uma passagem bíblica também. A passagem que eu quero dar como dica para você está em Salmos 34, versículo 14. E avançando, o primeiro subtópico vai tratar sobre o problema do sofrimento. Vamos entender o sofrimento humano e tentar descrever isso para você, para que você em Cristo, a partir da sua espiritualidade, possa entender como estar firme com o Senhor diante do problema do mal.
O pastor Eduardo Leandro Alves descreve no texto da própria lição que nós vivemos em uma sociedade edomista. O que é uma sociedade edomista? Uma sociedade que é impulsionada pela busca do prazer. Aqui é uma sociedade que é influenciada pela busca do prazer, das alegrias e que quer então viver longe dos sofrimentos. Então nós precisamos entender isso. Só que a realidade que nós vivemos, a realidade presente, nós compreendemos então a existência do sofrimento. E a sociedade edomista, que é a sociedade de hoje, é uma sociedade que busca o prazer para a satisfação pessoal, mas é uma sociedade que questiona. Peraí, se existe um Deus amoroso e bondoso, por que o sofrimento existe? Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por lutas, por dificuldades, se Deus é tão bom? Essa questão também é levantada hoje, conforme Russell Shapiro, do ponto de vista natural e pessoal, nós entendemos que Deus ele é um ser criador, bondoso, fiel, autoexistente, soberano e ele também é onisciente. Deus permite que o mundo então seja conduzido por sua vontade, mas ao mesmo tempo ele também permite a existência do mal, para que o mal e os sofrimentos então possam de forma muito clara serem instrumentos na sua mão. Isso não quer dizer que ele é um Deus ruim. Eu estou falando para você que ele é um Deus justo, soberano e ele também é um Deus amoroso. Em seu amor, mesmo diante dos sofrimentos, ele agora nos ajuda a enfrentar essas dificuldades, a enfrentar essas lutas, a enfrentar os nossos sofrimentos pessoais e mesmo nesses sofrimentos pessoais, ele está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando a enfrentá-los e enfrentar esses obstáculos a partir do momento em que nós agora temos um relacionamento com ele. Em 1 João 4,7 está escrito de forma essencial que Deus ele é amor. E pelo fato de Deus ser amor, Deus é aquele que trabalha por aqueles que o amam. E de forma pessoal e poderosa, mesmo diante dos sofrimentos, nós agora aprendemos a amar a Deus. O próprio apóstolo Paulo, explicando para os irmãos da igreja em Roma, lá no capítulo 8, a partir do versículo 31, ele descreve que nada pode separar um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, do amor de Deus. Aí ele cita uma série de sofrimentos, perseguição, as lutas, as dificuldades, a nudez, a fome, as doenças, até a morte. Nada pode separar você do amor de Deus, você que experimentou esse amor. Não é o sofrimento que vai parar você. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra também entendemos que Deus ele é bom em seu amor e a sua bondade é poderosa e o mal ele não pode silenciar você que está em Cristo. Olhando para as Escrituras, entendemos então que Deus ele estabelece a salvação e entendemos que as lutas desse mundo, que as dificuldades dessa vida estão aí para demonstrar que nós não somos daqui. Nós somos do reino celestial. Muito em breve nós vamos mudar de endereço. Muito em breve a igreja será arrebatada. Muito em breve nós vamos embora daqui. Muito em breve o Senhor arrebatará a sua igreja para um plano de paz perfeito que é apresentado por ele desde a eternidade. Então, aceite a Jesus e seja livre do mal e do sofrimento. Avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto, destaca agora a respeito do argumento que é o sofrimento. Vamos entender sobre esse argumento em sala de aula, junto com você, em nome de Jesus. O autor da lição aponta que nós não podemos nos esquecer que o pecado ele é a influência pior a respeito do mal, dos sofrimentos, das perseguições, e isso é independente das crenças religiosas, tá? Atinge toda a humanidade. Deus ele não fez o mal, mas ele permite que o mal então seja feito. Foi influenciado pela ação do próprio inimigo das nossas almas. Mas
Essas situações, essas dificuldades que existem causadas pelo pecado e pela influência do mal, que são os sofrimentos que nós enfrentamos, você pode enfrentar o sofrimento, por exemplo, a respeito de uma situação com a tua saúde, a respeito de um desastre, de um acidente, de um problema que você possa enfrentar, a própria questão também da falta de emprego, do desemprego, a fome. Mas você precisa entender que diante dos sofrimentos que você está enfrentando, existe um Deus amoroso que está pronto para te ajudar e a vencer, então, esses obstáculos que estão na sua frente. À luz das Escrituras, nós entendemos de forma muito prática que Deus nos chama, então, para estar ao seu lado. Deus nos ama por intermédio de Cristo. E, independente dos sofrimentos, saiba que Cristo está com você. Nenhum de nós, independente da religião, estamos livres, então, do sofrimento. Mas aqueles que experimentam a salvação em Jesus têm uma confiança maravilhosa, mesmo diante dos sofrimentos, porque a sua esperança agora é estabelecida em Cristo e que a tua esperança também esteja estabelecida em Jesus. Para explicar isso para os teus alunos, descreva que a nossa esperança está em Cristo. E essa esperança nos ajuda agora a superar os sofrimentos que enfrentamos para permanecermos fiéis a Deus. Seja fiel ao Senhor. Para fechar a lição, terceiro e último subtópico descreve que Deus é maior do que todo e qualquer sofrimento. Guarde isso no seu coração. O pastor Eduardo Leandro Alves finaliza a lição nesse terceiro subtópico descrevendo que Deus é soberano e é maior do que qualquer dor que você possa enfrentar. O mal existe, mas Deus é maior. Deus está com você. Também nós podemos entender de forma muito clara que não podemos afirmar com certeza o motivo pelo qual Deus permite que o sofrimento exista no mundo. Mas nós podemos então entender de forma prática que o sofrimento e o mal existem com um propósito. Com o propósito então de estabelecer o amor de Deus. É claro que isso aqui não é uma perspectiva de um Deus que é carrasco, que é juiz. O sofrimento e o mal existem por influência do pecado. Foram estabelecidos pelo inimigo das nossas almas a partir da queda. Deus permite que isso esteja presente no nosso plano, porque ele já havia estabelecido um plano antes, que é o plano da salvação. E o plano da salvação, antes da criação do mundo e de todas as coisas, da consequência da queda, do problema do mal, é muito maior e aponta para a soberania de Deus. Deus permite que o sofrimento e o mal ocorra, mas nós sabemos de forma muito clara que ele nos ama. Ele nos ama e ele nos ajuda a superar. E ele também enviou o seu próprio filho para experimentar o problema do mal. Na cruz, Cristo morreu por nossos pecados, Cristo enfrentou os sofrimentos, Cristo ele foi crucificado de forma terrível, esse sofrimento, ele enfrentou a perseguição, ele sofreu por nós. Esse foi o maior exemplo que o próprio Deus demonstrou em amor a partir do sofrimento presente. Quando nós paramos para pensar nos nossos problemas difíceis, entendemos que o próprio Jesus enfrentou problemas difíceis, mas enfrentou esses problemas difíceis para nos resgatar. E a partir da salvação, agora nós temos uma esperança. Jesus, o Filho de Deus, agora nos estabelece em Deus a partir desse amor. E que você também possa experimentar essa esperança no teu coração. Para fechar, a conclusão da aula descreve que Deus ele cria o mundo perfeito, cria o mundo bom e que o mal é a influência do inimigo das nossas almas por consequência do pecado que afeta o nosso estado da perfeição. Teremos o estado da perfeição por intermédio da salvação a partir da própria nova ressurreição, que é consequência do arrebatamento da igreja e onde nós vamos habitar com Cristo no novo céu e na nova terra. E que Deus em Cristo possa confirmar essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a tua vida, para a glória e honra do Senhor Jesus, nessa aula de hoje, esperando que Deus confirme a palavra também no teu coração, pedindo que o Senhor te dê a direção,
vamos interceder por tua vida em nome de Jesus. E se eu ajudei você na aula de hoje, se essa aula edificou você, antes do momento de oração, por gentileza, deixa aqui teu comentário nessa lição. Se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo, se inscreve aqui no canal ou pelo Spotify, você pode ficar à vontade. Me acompanhe pelas nossas redes sociais, eu estou colocando o endereço aqui, ó, do lado para você, você pode ficar à vontade para seguir a gente. Pode me seguir tanto pelo YouTube, como também pelo nosso Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Me acompanhe pelo Spotify, tá aqui o endereço, @JandersonNascimento, ou então pelo TikTok, @PastorJandersonNascimento. Fica à vontade, que Deus abençoe você de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira e toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens, onde a gente estuda com você a palavra. Agora eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. E se você desejar o meu material, está disponível na descrição do vídeo, fica à vontade para analisar, é uma proposta de assinatura trimestral. Vamos orar juntos para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bênção, pela direção que o Senhor nos dá nessa ministração de hoje. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa edificar o teu filho e a tua filha a partir desta lição e que o teu nome seja exaltado. Dê sabedoria, Senhor, ao explicar essa aula, que o teu nome possa ser exaltado e que os alunos deles possam ser edificados em meio aos seus sofrimentos. Ó Pai, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, assim te agradecemos, bendizendo o teu nome, para a glória do Senhor. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. Primeiro é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale a pena você ter esse material em mãos para conhecer aí a nossa visão, a nossa cosmovisão pentecostal. Também como dica, quero apresentar a Enciclopédia de Filosofia, Bíblia e Teologia do próprio Russell Champlin. Esse material me trouxe uma perspectiva muito interessante sobre a aula de hoje e a partir desse aspecto você também pode pesquisar. Quero indicar para você o texto da editora Vida Nova, Filosofia e Cosmovisão Cristã, do J.P. Moreland e William Lane Craig. Material espetacular que pode te ajudar muito a entender essa aula de hoje, o problema do mal, que é um problema tão difícil de compreensão. Eu te aguardo por aqui, gente boa, na próxima terça-feira, às 18 horas pelo YouTube, às 17 na Rádio Brasil FM, e que Deus edifique você. Um beijo no teu coração. Na próxima terça vamos estudar a lição de número 9, onde nós vamos entender sobre a fé para crer na salvação eterna. Vamos estudar muito sobre a doutrina da salvação. Que Deus abençoe você. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.